vou falar sobre a história de Abraão e Isaac, que é muito conhecida. E eu quero dar um enfoque em algumas coisas, porque a gente sempre ouve essa palavra, e a palavra principal é você tem que abrir mão do teu sonho, abrir mão por aquilo, uma coisa maior que Deus tem para você. E isso não é mentira, é verdade. Só que existem outras coisas, e nós vamos ver sobre isso. Eu queria começar lendo o texto que está lá em Gênesis, no capítulo 22. Eu vou ler toda essa parte da história, do 1 ao 19. Então, se você quiser acompanhar comigo, vocês forem colocar ali, ou você vai abrir na sua Bíblia, ou no seu celular. E lá diz assim: depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, e eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão! Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faça, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até os dias de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos teus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra. Porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Essa história da Bíblia é uma das histórias talvez que mais mexem comigo. E toda vez que eu leio e medito nela, eu sinto um aperto no coração, porque eu me coloco no lugar de Abraão e pergunto: o que eu teria feito nessa situação? É uma decisão complicada, difícil, mas que Abraão passou, e nós vamos ver a forma com que ele passou aqui, porque serve de exemplo para nós. A Bíblia começa falando ali no começo do capítulo 22, depois dessas coisas. Depois dessas coisas quer dizer então que já haviam coisas que passaram antes, e quando a Bíblia fala assim, é que ela está ligando o que vai acontecer depois com o que aconteceu antes. Então, depois dessas coisas, quais são essas coisas que aconteceram antes? Muitas coisas aconteceram antes. Abraão começa a história dele na Bíblia, ele já tem 75 anos. O pai dele, Terá, saiu de Ur dos Caldeus e estava indo em direção a Canaã e parou numa cidade no meio do caminho chamada Harã. E ali fixou residência e ficou
O pai dele morreu e a família continuou morando ali. E um dia Deus aparece para Abraão. Lá no capítulo 11, conta essa história, no versículo 31, que fala: tomou Terá Abraão seu filho, e Aló, filho de Arã, filho do seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para Canaã, foram até Arã e ficaram ali. Ele tinha um destino final, Canaã, mas ele parou em Arã. E Abraão ali em Arã ouve a voz de Deus: Abraão, sai do meio da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão não sabia para onde que era essa terra, Deus ia mostrar para ele. Abraão obedece a palavra de Deus. A Bíblia não fala se foi a primeira, a segunda, a terceira vez, mas ele ouviu a voz de Deus e ele obedeceu. E sai Abraão dali. Abraão vai para Canaã, encontra a terra, e Deus tinha dito para ele que Deus ia cuidar dele ali. Mas uma coisa que a Bíblia não esconde é a humanidade dos personagens da Bíblia. Abraão está lá na terra, que Deus mandou, que Deus disse como promessa para ele, e vem uma seca na terra. E por causa dessa seca, Abraão vai para o Egito. Quando Abraão chega no Egito, acontece uma coisa muito estranha para nós nos dias de hoje, né? A mulher de Abraão era muito bonita, Sara. E o faraó fica sabendo, chegou um povo diferente, ele olha a mulher bonita e falou: eu quero ela como esposa para mim. E manda chamar Sara para ser esposa dele. E aqui eu vejo que Deus não age por impulso, vou fazer isso aqui agora. Deus tem um plano. O fato de Sara ser estéril, eu vejo que já fazia parte do plano de Deus por dois motivos. Primeiro, para ele mostrar que da onde não pode sair vida, Deus dá vida. Mas ao mesmo tempo para mostrar que Deus tem um plano e ele não deixa o homem interferir no plano dele. Se Sara não fosse estéril, quando ele chega no Egito e o faraó toma ela como esposa, qual que seria a chance dela ter um filho de faraó? Muito grande. Mas Abraão tinha recebido uma promessa que ele ia ter um filho com Sara, mas ela era estéril, mas Deus tinha falado que a Sara, a esposa dele, ia ter um filho. E Abraão volta para a terra e a vida continua, ele volta para Canaã, a vida continua, ele se separa do sobrinho dele, Ló. Abraão ficou um homem muito rico, muito, muito rico. Continua na terra, recebe a visita do anjo do Senhor, e toda vez que a Bíblia fala o anjo do Senhor, um artigo masculino, o anjo, não um anjo, o anjo, ele está falando de Jesus. Veio Jesus com os dois anjos, falou mais uma vez para ele, que Sara ia ter um filho, e que a descendência dele ia ser muito grande. E o tempo vai passando, já se passaram 11 anos, desde a promessa, e nada aconteceu, e a Sara fala assim: olha, eu acho que a promessa vai ter que ser, nós vamos ter que dar um jeito. Aí ela chama Agar, sua serva, e era um procedimento normal de ter filhos com um servo, se a mulher não podia dar filho, porque as pessoas precisavam ter continuidade da família. Então chama Agar, Abraão tem um filho com Agar, chama Ismael. Ismael cresce, talvez esse seja o filho da promessa, o tempo vai passando, o anjo do Senhor aparece a Abraão de novo. Abraão agora está com 99 anos. Abraão estava indo contra o tempo. Abraão, cada dia que passava, falou: a promessa é essa, já foi, não tinha como ser diferente, ainda que parecia que não fosse aquilo ali, mas essa aqui, Deus me deu um filho, pela Agar, Ismael. Mas daí quando chega o anjo do Senhor, fala para ele assim: você vai ter um filho. E ele e Sara riem: nós estamos velhinhos, vamos ter filho. E a Sara chega e o anjo pergunta assim: por que você riu? Não ri, não, você riu. O ano que vem você vai ter um filho. Passa mais um ano, Abraão já está mais de 100 anos. E nasce Isaac. Isaac nasce, cresce, vai se desenvolvendo. Quando eles fazem uma festa para desmamar Isaac, mais ou menos com 3 anos de idade, pela tradição, nessa festa, Ismael caçoa de Isaac.
Então Ismael já tinha passado o tempo, Ismael já está em torno de 14 anos, e tira sarro, caçoa do Isaac. Sara vê aquilo, como mãe não gosta, manda Abraão, falou, não, eu quero que você expulse Isaac e Agar daqui de casa. Ismael e Agar aqui de casa. Abraão fica perturbado. E Deus chega para ele e fala assim, não se preocupa, pode fazer o que a Sara está falando, porque a tua promessa vem de Isaac, teu filho. E eu prometo para você que eu vou cuidar de Ismael. Então Abraão manda Ismael e Sara fora de casa. E aí chega o nosso texto. Depois dessas coisas. Então, depois que tudo isso aconteceu, não começa o nosso texto. Deus aparece para Abraão, de noite. Eu não sei quantos de vocês já acordaram de noite, assim, perderam o sono, e de repente vê uma vontade de orar. Deus parece que tem um padrão de falar com a gente de noite. Chamou Abraão, chamou Samuel, falou com José, esposo de Maria. Jesus costumadamente ia orar de noite. E aí Deus aparece, chama Abraão de noite e pede uma coisa para Abraão: sacrifica Isaac. Eu fico pensando, se fosse eu, e Deus tivesse me dado uma coisa muito importante para mim, uma coisa que Deus tivesse prometido, eu tivesse esperado muito tempo para receber, e Deus fala assim, agora você vai sacrificar isso daí. Talvez a primeira coisa que eu pensasse seria, será que isso é de Deus? Isso não é de Deus. Não pode ser de Deus. Deus falou que ia me dar. Gideão, quando Deus chamou para poder guerrear, Gideão fez um monte de prova com Deus. Você lembra da história? Pôs a lã, olha, molha a lã, não molha a terra. Não, agora molha a terra, não molha a lã. Agora faz isso, faz aquilo. Abraão não. Abraão ouviu o que Deus falou, e a Bíblia fala que de madrugada, cedinho, ele levantou, pegou 2 servos, pegou o jumento, cortou a lenha, chamou Isaac. Meu filho, nós vamos fazer uma viagem. Como assim? Essa palavra de Deus parece que contrariava tudo o que Deus ensinava. Deus abominava sacrifício de criança. Deus falou que Isaac seria o filho da promessa, como que agora ele pediu para mim sacrificar Isaac? Tudo contrário daquilo que naturalmente, para os nossos olhos, podia parecer. Mas Abraão aceita. E eu acho engraçado porque Abraão, um pouquinho antes, no capítulo 18, por aí, quando Deus vai lá com os anjos e fala que vai destruir Sodoma e Gomorra, o que Abraão faz? Abraão negocia com Deus. Deus, você vai destruir a cidade, mas e se tiverem 50 justos na cidade, assim ainda você vai destruir? Deus fala, não, se tiver 50 eu não destruo. Aí Abraão, mas tá, e se não tiver 50, tiver 40, você destrói? Não, se tiver 40 eu não destruo. Deus, não se importa eu falar, mas e se tiver 30? E Abraão vai negociando com Deus para poder salvar aquele povo. E aqui com o filho dele, ele não negocia. Vocês perceberam que a Bíblia fala que ele de manhã levantou, acordou cedo de madrugada, arrumou as coisas e saiu. Por que ele não negociou? Deus, espera aí, e se eu der o melhor do meu rebanho? E se eu pegar o melhor da minha terra? Ele não negociou com Deus. Porque em Sodoma e Gomorra, ele estava intercedendo pelas pessoas. A palavra de Deus era para aquelas pessoas. Aqui, a palavra de Deus era com ele. Se ele começasse a debater com Deus, ele ia estar se rebelando contra Deus. Porque a ordem era direta para ele. E ele aceita. Você fala, Senhor, eu vou. Sai de madrugada, pega o menino. Isso me mostra o caráter de Abraão. Isso mostra, essas características mostram que ele era um homem, primeiro, que conhecia a voz de Deus. Porque para ele não discutir, para ele não pedir mais prova, para ele ter certeza que era Deus que estava falando para ele tinha que conhecer a voz de Deus. Senão ele podia pensar, não, é um sonho, eu devo ter comido alguma coisa ontem, tive um pesadelo, foi um pesadelo.
Mas não, ele entendeu e ele conhecia a voz de Deus. Isso quer dizer o quê? Intimidade. A gente só vai entender a voz de Deus quando nós tivermos intimidade com Deus. Você pode ouvir um monte de voz, e no mundo de hoje tem voz para todo lado. Você pega a mídia social, rede social, você vai ouvir voz de tudo quanto é jeito. Identificar a voz de Deus só se você tiver intimidade. Porque tem voz que parece de Deus, mas é do diabo. Agora Abraão sabia que era de Deus, e Abraão obedece. E aí sai Abraão em direção ao lugar que Deus tinha falado, no Monte Moriá. Mesmo sem ter perguntado para Deus como que ia ser, se ia mudar ou não, ele sai em direção. Da onde Abraão estava até o lugar do sacrifício, 3 dias de viagem. Mais ou menos uns 80 quilômetros de viagem a pé, os 4, os 2 servos, Abraão, Isaque, o jumento. Abraão sabendo o que ele ia fazer. Isaque não sabia, mas Abraão sabia. Eu imagino na primeira noite, chegando, sentaram, cansado, faz um fogo. Abraão olha para Isaque, parado. Ele sabia que ia sacrificar. Abraão podia nesse tempo ter pensado, não, peraí, o que eu estou fazendo? 3 dias de caminhada é tempo suficiente para ele ter pensado, não, eu estou louco. Como assim eu vou sacrificar o meu filho? E ele vendo o filho dele ali, todo inocente, andando junto com o pai, ele podia ter pensado, não, o que é isso que eu estou fazendo? Gente, peraí, vamos mudar esse roteiro aqui. Ou ele podia ter feito como Jonas. Deus mandou para cá? Não, eu vou para cá, eu não vou fazer isso aqui. Principalmente porque o pedido de Deus era pesado. Eu podia ter saído, mas não, ele segue. Mais um dia de caminhada. Chegando no monte, ele enxerga o monte. Eu imagino o coração de Abraão agora batendo mais forte, porque ele sabe onde ele está chegando. E ele sabe por que ele está chegando ali. Aí ele para, fala para os servos, fique aqui. Daqui para frente, vai só eu e o menino. Que não era mais um menino, nessa fase aqui, Isaque já estava, segundo alguns teólogos estudiosos, entre 14 e 20 anos. Eu sempre fiz imagem na minha cabeça de ser uma criancinha andando com Abraão, mas não, ele já era um adolescente, jovem. E ele fala para os servos, fiquem aqui, que eu e o menino vamos aonde? Adorar no monte. Como assim adorar? Ele vai sacrificar o filho dele, e aquele momento de maior tristeza, talvez, de maior angústia, prova, ele fala que ele vai fazer o quê? Adorar. Ele consegue ver o momento da provação dele como um momento de adoração a Deus. E ele começa a subir, os dois, um do lado do outro. Aí, Isaque, que já não era mais bobo, conhecia o negócio, se dá conta. Falou, peraí, pai, eu estou vendo a lenha, eu estou carregando a lenha. Abraão pôs a lenha sobre ele para ele carregar, e não devia ser pouca lenha, que era para queimar o holocausto, então era bastante. Por isso, ele já não era mais uma criancinha, já era um jovem forte. Falou, estou levando a lenha, estou vendo que você está levando o fogo, está levando a faca, mas e o holocausto? O que nós vamos sacrificar lá em cima? Eu imagino Abraão andando, respira fundo, o Senhor vai achar para si o holocausto, Deus proverá. E continua andando. Aí ele chega lá em cima, prepara o altar de pedra, grande, põe toda a lenha em cima, que é para queimar o holocausto, e ele amarra Isaque. Nesse ponto, é o ponto que mais minha cabeça dava um nó. Como assim ele amarra Isaque? A Bíblia fala tão rapidinho sobre isso, né? Prepara o altar, põe a lenha, amarra Isaque e deita ele sobre o altar. Gente, era um menino de 14, 15, 16, 20 anos, quem sabe? Como é que ficou o relacionamento de pai e filho depois de uma situação dessa? Não, meu pai tentou me matar,
e agora eu estou aqui, sobrevivi, mas... E o trauma que esse menino ficou para o resto da vida do pai tentando matar ele, porque ele sabia o que estava acontecendo. Isso me dava um nó na cabeça tão grande. Mas tem a resposta para isso. Essa palavra é a maior ilustração do sacrifício de Jesus na cruz. Quando a gente vê essa história de Isaac e Abraão, eu me pergunto, será que Deus não sabia que Abraão ia obedecer? Se Deus é onipotente, é onisciente, se é que com esse conhecimento que Deus tem, que Ele conhece o antes e o depois, Ele não sabia que Abraão ia obedecer? Ele não conhecia o coração de Abraão e sabia que Abraão ia dizer sim para ele? Se Deus sabia, por que Deus continuou pedindo isso para Abraão? Por causa de mim e de você. Você pergunta, mas como assim? A palavra empatia, todo mundo sabe o que significa? Sentir o que o outro sente. Isso é empatia. Quando eu sinto o que o outro sente, ou quando eu me coloco na posição do outro para mim sentir o que ele sente. É muito difícil a gente conseguir saber o que a outra pessoa sente realmente. A gente pode ter uma noção do que a outra pessoa sente. Agora, você saber como a pessoa sente é difícil. Mas, através da empatia, eu consigo, pelo menos, ter uma ideia do que a pessoa está passando. Agora, se é difícil eu saber ou sentir que uma outra pessoa sente, como que eu saberia ou sentiria o que Deus sente? Mas Deus tem sentimento? Deus tem sentimento. A Bíblia me fala, lá em João, capítulo 3, versículo 16, falando assim, às vezes o pessoal, 3,16, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo. Como que eu vou entender o amor de Deus para o mundo? Entendendo o amor do Pai com o Filho. Quando eu me coloco na situação de Abraão, e eu entendo o coração dele apertado, dando o filho dele como sacrifício, eu posso entender Deus amando o mundo de tal maneira, que apesar do amor dele por Jesus, ele levou o filho dele para o sacrifício. E esse paralelismo entre Abraão e Isaac, entre Deus e Jesus, mostra para nós o amor que Deus tem pelo mundo, por mim e por você. Porque nesse mundo ninguém vai para o inferno porque pecou. Não é o pecado que te leva para o inferno. Opa, como assim? Eu sempre aprendi que o pecado vai me levar para o inferno. Não. O pecado não te leva para o inferno. O que te leva para o inferno é você não aceitar o sacrifício de Jesus para perdoar o teu pecado. Porque pecar, todo mundo peca. Pecar, todo mundo pecou. Agora, nós fomos libertos do pecado por causa desse sacrifício. E quando Jesus vai subindo, indo para o Gólgota, é como Abraão indo com Isaac subindo o morro, para o Monte Moriá. E a Bíblia nos fala que iam ambos juntos, assim como o pai ia com o filho Jesus. Abraão vai com Isaac subindo o morro. Assim como Isaac carregou nas costas a lenha, a madeira, assim Jesus carregou a cruz, subindo para o Gólgota. Assim como Isaac foi oferecido como sacrifício, e aqui para o paralelismo com Jesus, porque Jesus foi sacrificado. Para Isaac teve um substituto, para Jesus não. E essa figuração de Jesus e de Isaac me faz entender agora, voltando lá na nossa história, naquela pergunta, como que ficou o relacionamento de Isaac e Abraão depois daquela tentativa de sacrifício. E aí eu vejo Abraão falando para Isaac, tudo pronto, altar feito, a lenha colocada,
antes dele amarrar Isaac, ele fala assim: Isaac, meu filho, vem aqui. Quando eu tinha 75 anos, Deus apareceu para mim, falou que era para mim sair do meio da minha família e falou que ia me dar um filho. Esse filho demorou para vir, eu tive um filho com Agar, e eu achei que o filho da promessa era Ismael, achei que era teu irmão Ismael. Mas Deus falou para mim que não. Deus falou para mim que a promessa ia vir de você. E esse Deus, ele não se engana. Esse Deus não mente. E esse Deus apareceu para mim há 3 dias atrás e falou para mim: sacrifica Isaac, o filho. E eu sei que da mesma forma com que ele falou antes e se cumpriu, eu creio que Deus pode ressuscitar você do meio dos mortos. Como que eu sei isso? De onde eu tirei isso? Lá em Hebreus, no capítulo 11, ele fala sobre isso. Que Abraão acreditava que Deus ressuscitaria Isaac do meio dos mortos. E eu vejo Isaac ouvindo aquilo e fazendo igual Jesus fez quando estava no Getsemane, orando, e Jesus falou para Deus: se possível, afasta de mim esse cálice, mas sobretudo, seja feita a tua vontade. E Isaac fala para Abraão: pai, seja feita a tua vontade. Ou seja, Isaac sabia o que estava fazendo, Abraão sabia o que estava fazendo. E Abraão coloca Isaac em cima do altar. Imagina um altar grande, a faca aqui do lado, e a Bíblia fala que ele estendeu a mão para pegar a faca, quando Deus falou com ele de novo: Abraão, para! E Deus provê um cordeiro. Muitas vezes a gente ouve e canta e vê falar sobre Jeová Jiré, quando a gente está na dificuldade, não, porque Deus proverá, e Ele é um Deus que provê. Mas existe um segredo nesse texto, que muitas vezes a gente passa batido. A chave está no versículo 14 do texto. Ele diz assim: e pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até os dias de hoje: no monte do Senhor Ele proverá. Olha o detalhe, não é em qualquer lugar, não é em qualquer hora, é no monte do Senhor. O que isso quer dizer, no monte do Senhor? Aonde o Senhor me mandou estar, Ele vai prover. Deus não vai prover quando você estiver na tenda, Deus não vai prover enquanto você estiver no caminho, Deus não vai prover enquanto você estiver subindo o morro, Deus vai prover no lugar que Ele falou para você estar. No monte do Senhor Ele proverá. Tem gente esperando a provisão na tenda. Não, eu vou esperar aqui, quem sabe Deus vai mandar. Tem gente que espera a provisão: Deus, já comecei a andar, cadê a provisão? Não, a provisão chega no monte do Senhor. Essa é a chave para esse texto. Entender que eu posso fazer o resto tudo direitinho e ficar próximo do monte, do lugar que Deus quer que eu esteja, mas aquele lugar que Deus quer que eu esteja me dá um frio na barriga que eu não posso nem pensar em chegar lá. É muito grande para mim, Senhor. Senhor, eu vou até aqui, mas sacrificar Ele, não, deixa eu, me dá uma outra tarefa. Isso aqui é para Ele, é para o pastor, é para não sei quem. E nós paramos próximo da promessa, pedindo: Senhor, provê, Senhor, provê, Senhor, provê. Só que eu não cheguei no lugar que Deus quer que eu estivesse. Então nós vemos que tem uma receita dentro dessa história toda. Que existe um processo em que Deus age com princípios, e esses princípios que são aplicáveis aqui hoje, na minha vida, na sua vida.
Tem gente que quer se relacionar com Deus com 2 horas de culto no domingo. E olha lá, né? Porque se tiver alguma outra programação, desculpa, esse domingo não vai dar. Que relacionamento que é esse? Que profundidade a gente tem de relacionamento para poder ouvir a voz de Deus, se eu nem entendo a voz de Deus? Jesus fala, lá em Lucas, que as ovelhas ouvem a voz do pastor e a seguem. Por quê? Porque elas conhecem a voz do pastor. Se nós não conhecemos a voz de Deus, se nós não entendemos dentro de nós a forma como que Deus fala, como é que você vai querer chegar no ponto de chegar a abrir mão daquilo que você quer, sendo que às vezes Deus está falando, não, meu filho, não é isso que eu estou falando, você está entendendo mal. Ah, Deus, mas eu vi uma mensagem lá na internet que falava isso, falava aquilo, então acho que é isso que eu tenho que fazer. Se você não tem intimidade com Deus, facilmente você vai ser enganado. Se você não conhece a voz do pastor, do seu pastor, Jesus, facilmente você vai ser enganado. Porque tem muita coisa boa, que parece boa, e na verdade, te leva para a perdição. Todo propósito de fé só pode levar para um lugar, para Jesus. Se o propósito de fé que você está olhando te leva para qualquer outro lugar que não seja Jesus, é um propósito de fé humano. Que o propósito de fé cristão tem que levar para Jesus. Não pode ser diferente. Uma vez que eu reconheci, tem o segundo passo. Eu tenho que obedecer. Porque tem muita gente que ouve a voz de Deus, é claramente Deus falando comigo. Que bom, você fez? Não dá para fazer, é muito grande para mim, isso aqui é para alguém fazer, ir para o campo missionário, isso é para o Chechel, a pessoa eu ir para o campo missionário. Mas Deus não falou com você? Falou, mas não, eu acho que é outra coisa. Obediência. Como o Chechel falou, nós tivemos uma aula aqui com o Hector ontem, nós estamos vendo sobre finanças, orçamento doméstico, e a gente comentava isso aqui ontem, não adianta nada você aprender aqui e ver como é que faz, se você não começar a fazer. O Hector deu uma aula de como fazer, explicou e tudo, que lindo, uau, isso dá mesmo para dar certo, hein? Se você não começar a fazer, não vai dar certo, porque você não começou. O Eude, inclusive, deu um exemplo, do pai dele lá no Brasil, eles foram comprar umas mudas de árvore frutífera, e o Eude até falou, o cara, quanto tempo demora? 5, 10 anos, 15 anos. Nossa, tudo isso de tempo? O cara falou, tudo isso, mas se você não plantar, você nunca vai comer. Se você não tiver atitude de fazer, você pode ser o maior conhecedor da palavra. Vai morrer com você. Persistência. E a fé é o que mistura tudo isso junto e que faz eu acreditar de que a provisão vai estar no lugar que Deus falou que vai estar. A fé é o que dá a liga para tudo isso daí. É como se a gente estivesse fazendo um bolo. Cada um desses é um ingrediente. E a fé é o que liga tudo junto. E aí você põe aonde isso? No monte do Senhor. Você pega toda essa receita e põe no monte do Senhor. O que quer dizer o monte do Senhor? Você pega tudo isso e você vai e se posiciona onde Deus falou para você se posicionar. Porque a provisão já está lá. Abraão, quando estava lá em cima, ele não tinha visto a provisão. E isso é uma outra coisa que eu vejo como é maravilhoso na palavra de Deus, porque muitas vezes a provisão, ela é grandiosa, mas ela talvez não seja glamurosa. O que eu quero dizer com isso? Às vezes a provisão parece uma coisa tão aconteceu naturalmente, que as pessoas não reconhecem que foi Deus que fez aquilo. Abraão estava lá em cima, quando Deus falou, não toque no menino. Aí Abraão ergue o olho e vê atrás dele um carneiro preso. De repente o carneiro estava preso desde o momento que ele chegou, mas não era o tempo da provisão ainda. Mas ela já estava preparada para ele ali preso. O carneiro já estava preso pelo chifre no arbusto, ou seja, a provisão já estava esperando por ele, só que ele não viu. Até ele estar no momento da necessidade daquela provisão.
Às vezes a gente reclama com Deus, Deus não acontece, por que não vem, por que não vai? A provisão está te esperando. Está te esperando. Só que a gente quer acelerar o processo com Deus. Não tem persistência. E qual que foi o resultado? O resultado foi uma bênção sobre a vida de Abraão. O resultado foi Deus falando para Abraão, olha, a tua descendência, realmente a tua descendência vai ser numerosa como a areia do mar, como as estrelas do céu. E através da tua descendência, e nessa descendência estava quem? O próprio Jesus. Através dessa tua descendência, todas as nações da terra vão ser abençoadas. Isso inclui eu e inclui você. Por causa dessa descendência, todas as nações da terra são abençoadas. Porque Abraão foi obediente, porque Abraão foi persistente, porque Abraão teve fé. E essa receita aplica para a minha vida, aplica para a sua vida, nas coisas pequenas e nas coisas grandes. Por que você é seletivo no que você obedece e no que você não obedece? Talvez você ainda não entendeu o tamanho do sacrifício de Jesus. Porque ele foi até o fim. Isaac teve um substituto. Jesus não teve um substituto. Ele foi até o fim por mim e por você. Você está disposto a abrir mão daquilo que compete com Deus? Ah, mas isso talvez significa o que exatamente? Não sei. Deus vai te falar o que significa. O que está competindo entre você e Deus? O que está competindo entre Deus falar para você, olha meu filho, vai fazer isso aqui? Ah, Deus, mas agora não dá, já são tal hora, agora é a hora de eu descansar. Não, agora é a hora do meu almoço. Não, agora eu tenho que trabalhar. E Deus fala, meu filho, eu preciso que você vá lá agora. Deus, nesse horário também não dá, né? Vai e pede um outro horário aí. Ou chama outra pessoa. Infelizmente, nós temos várias vezes colocado obstáculos na frente de Deus. E a gente cobra Deus para que as coisas venham de Deus para nós. E quando é ao nosso lado para Deus, a gente, Deus, mas vamos negociar isso aqui. Deus não quer coração que negocia. Assim como Abraão não negociou com Deus e não tentou persuadir a Deus de ser uma coisa diferente, Deus, pega todo o meu rebanho, eu sou muito rico, pega tudo, deixa só eu, a Sara e o menininho, e a gente vive assim. Não era isso que Deus queria. E ele não negociou com Deus. A gente não deve negociar com Deus. Deus quer um coração inteiro. Deus quer servos e servas que sirvam Ele de forma completa. Se você quer ver a ação de Deus, se você quer ver a bênção de Deus acontecer, se você quer ver o milagre de Deus acontecer, seja completo na presença de Deus. Não entrega um pouquinho, entrega tudo. Entrega tudo. Mas e como é que vai ser se Deus pedir alguma coisa que eu não quero fazer? Entrega. Eu lembro uma vez eu fiz uma oração, e eu falei, Deus, toma conta da minha vida. Eu quero tirar a mão do volante da minha vida. Toma conta da minha vida. E quando eu fiz essa oração, me deu um frio na barriga tão grande. Eu falei, e se Deus falar para mim fazer alguma coisa que eu não quero fazer? E eu confesso para vocês, eu fiquei com medo. Mas eu falei assim, Deus, você sabe o que é melhor para mim? Muito, muito, muito mais do que eu sei. Tu sabes o que é melhor para mim. Toma conta da minha vida. Me dirige, me leva. Não me deixa pegar de volta. Porque o propósito da minha vida nessa terra é servir a Deus. Se eu entendo esse propósito, e eu tenho Ele como Senhor e Salvador, que tem gente que quer ter Ele só como Salvador e não como Senhor. Agora, se Ele é meu Senhor e Salvador, o meu propósito é completo. O teu propósito tem que ser completo na presença de Deus. Não um pedacinho, não de vez em quando, não quando sobra tempo. Porque Deus não olha o montante das coisas. Ele olha qual que é a intenção do teu coração daquilo que você está fazendo.
Ah, mas é uma ação tão pequenininha. Não interessa se é pequena ou grande. Qual que é a motivação que te levou a fazer aquilo ali? É pelo amor que você tem pelas coisas de Deus? Ou você está fazendo aquilo ali porque o pastor está olhando, porque a pessoa está cobrando, porque o irmão me ligou, eu vou fazer. Qual que é a intenção do teu coração? Você tem vivido essa fé? Eu queria que você, nesse momento, fechasse teu olho. Porque não tem ninguém mais do que você mesmo, com o Espírito Santo, que pode olhar dentro de você e falar assim: Deus, tem coisa que tem competido contigo. Não é ninguém que vai falar para você: ó, isso aqui está competindo na sua vida. É você que sabe que está competindo. Se você fala assim: Deus, não tem nada competindo, pode pedir. Você está disposto a abrir mão?